Boa noite, ministra Carmen Lúcia. É noite do domingo 22 de janeiro. Já se passaram 24 horas que o corpo de Teori Zavascki foi sepultado em Porto Alegre. Este boa noite é um boa noite do Brasil para a senhora. Eu sou porta-voz desse boa noite, ministra Carmen Lúcia. E ele é o precursor de uma boa segunda-feira, de uma segunda-feira alvissareira e corajosa. A senhora terá amanhã, na sua mesa, toda a documentação compilada pela assessoria de Teori Zavascki, ofertando à senhora, presidente do Supremo Tribunal Federal, a oportunidade de homologar a delação premiada dos executivos da Odebrecht. São mais de 70 delações, que correspondem a mais de 1000 documentos. Ali está contada a moderna história do Brasil. A história corrupta do Brasil. A história que corruptos e corruptores e corrompidos transformaram o nosso país nesta pocilga que nós estamos vivendo hoje. Porque não é possível que a presidente do Supremo Tribunal Federal tenha que se preocupar com os presídios, com os presos, com as secretarias de segurança, com os governadores e com o próprio governo federal, que abandonou à própria sorte milhares de brasileiros sem julgamento, sem comida, sem água, sem um local decente para um banho e sem um local digno, humano para dormir. Não é possível que a presidente do Supremo Tribunal Federal seja obrigada a decidir sobre questões econômicas, porque a equipe econômica do presidente da República não tem condições de negociar com governadores. E as matérias vão para a decisão de Vossa Excelência. Portanto, ministra Carmen Lúcia, a senhora é a última esperança que resta para a democracia brasileira antes dos militares. A senhora terá nas suas mãos o poder de homologar esta delação e revelar à população brasileira de bem quem são os bandidos que roubaram por mais de 20 anos no Brasil. A senhora não pode se furtar disso, não. A senhora fala, escreve e assina em nome de 213 milhões de brasileiros. A senhora representa os advogados, jornalistas, engenheiros, médicos, todos os profissionais liberais do Brasil, todos os empresários do Brasil, estudantes do Brasil e aqueles que não têm voz, que não conseguem se fazer representar, porque são corrompidos quando recebem bolsa esmola de um governo que corrompeu o eleitorado brasileiro para construir um projeto de poder, e a senhora pode acabar com isso. A senhora pode devolver aos brasileiros a sua chama de esperança de um país capaz de superar esses homens e mulheres que não conseguiram se fazer entender qual era a voz desta população. A senhora é uma mulher. E, de novo, uma mulher tem nas suas mãos o destino do Brasil num período muito curto. Agora, há uma grande diferença entre a posse de Lula e Vossa Excelência. Vossa Excelência chegou ao Supremo Tribunal Federal pela sua qualificação, pela sua competência, pela sua garra e, principalmente, pela sua dignidade. A senhora é a presidente do Supremo Tribunal Federal. Não deixe que alguns indicados pela organização criminosa tente enxovalhar o seu nome ou tente lhe convencer que o caminho é esperar. A espera, neste momento, significa o caos, ministra Carmen Lúcia. Saiba que todos nós brasileiros, os homens e mulheres de bem, não acreditam num simples acidente da morte do ministro Teori Zavascki. Todos que se conversa, gente de bem, sabe que foi uma queima de arquivo. Porque é muito fácil. É só saber quem é o verdadeiro dono do Hotel Emiliano.
saber quem é o verdadeiro dono do avião que levava a Teori Zavascki para Paraty, para entender o que de fato aconteceu. Porque o Hotel Emiliano e o avião pertencem a um preso que foi solto por Teori Zavascki. Ele não sabia disso. Ele foi influenciado por esses novos amigos, aproveitadores de ocasião que tentam corromper o poder. E a senhora, por favor, é um pedido de um pai e de um avô, passe a andar com segurança. Tenha a seu lado homens e mulheres da Polícia Federal para garantir a sua integridade. Não titubeie nenhum segundo. A senhora, estando com a delação nas mãos, é o próximo alvo da organização criminosa. E eu tenho certeza que a Polícia Federal e o Serviço de Inteligência do Exército, Marinha e Aeronáutica irão protegê-la, sim. Mas essa proteção só virá com uma atitude firme desta presidente, a qual eu conclamo a decidir pelos brasileiros. Tenha fé, tenha sorte e, principalmente, tenha muita garra, ministra presidente, porque o povo brasileiro está a seu lado. E se precisar, iremos para as ruas para manifestar que nós estamos ao lado da democracia. E neste momento, a senhora é a guardiã dessa democracia. Porque se a senhora não conseguir fazê-lo, infelizmente, ela será feita pelas Forças Armadas. E certamente isso não é o que a maioria quer, mas é o que está se avizinhando caso o Supremo não consiga desempenhar seu papel de guardião da Constituição. Engenheiros, médicos, todos os profissionais liberais do Brasil, todos os empresários do Brasil, estudantes do Brasil e aqueles que não têm voz, que não conseguem se fazer representar, porque são corrompidos quando recebem bolsa esmola de um governo que corrompeu o eleitorado brasileiro para construir um projeto de poder, e a senhora pode acabar com isso. A senhora pode devolver aos brasileiros a sua chama de esperança de um país capaz de superar esses homens e mulheres que não conseguiram se fazer entender qual era a voz desta população. A senhora é uma mulher, e de novo uma mulher tem nas suas mãos o destino do Brasil num período muito curto. Agora, há uma grande diferença entre a posse de Lula e Vossa Excelência dos executivos da Odebrecht. São mais de 70 delações, que correspondem a mais de 1000 documentos. Ali está contada a moderna história do Brasil. A história corrupta do Brasil. A história que corruptos e corruptores e corrompidos transformaram o nosso país nesta pocilga que nós estamos vivendo hoje. Porque não é possível que a presidente do Supremo Tribunal Federal tenha que se preocupar com os presídios, com os presos, com as secretarias de segurança, com os governadores e com o próprio governo federal, que abandonou à própria sorte milhares de brasileiros sem julgamento, sem comida, sem água, sem um local decente para um banho e sem um local digno, humano para dormir. Não é possível. Vossa Excelência chegou ao Supremo Tribunal Federal pela sua qualificação, pela sua competência, pela sua garra e principalmente pela sua dignidade. A senhora é a presidente do Supremo Tribunal Federal. Não deixe que alguns indicados pela organização criminosa tente enxovalhar o seu nome ou tente lhe convencer que o caminho é esperar. A espera, neste momento, significa o caos, ministra Carmen Lúcia. Saiba
que todos nós brasileiros, os homens e mulheres de bem, não acreditam num simples acidente da morte do ministro Teori Zavascki. Todos que se conversa, gente de bem, sabe que foi uma queima de arquivo. Porque é muito fácil. É só saber quem é o verdadeiro dono do Hotel Emiliano. Saber quem é o... Boa noite, ministra Carmen Lúcia. É noite do domingo 22 de janeiro. Já se passaram 24 horas que o corpo de Teori Zavascki foi sepultado em Porto Alegre. Este boa noite é um boa noite do Brasil para a senhora. Eu sou porta-voz desse boa noite, ministra Carmen Lúcia. E ele é o precursor de uma boa segunda-feira, de uma segunda-feira alvissareira e corajosa. A senhora terá amanhã, na sua mesa, toda a documentação compilada pela assessoria de Teori Zavascki, ofertando à senhora, presidente do Supremo Tribunal Federal, a oportunidade de homologar a delação premiada, que a presidente do Supremo Tribunal Federal seja obrigada a decidir sobre questões econômicas, porque a equipe econômica do presidente da República não tem condições de negociar com governadores. E as matérias vão para a decisão de Vossa Excelência. Portanto, ministra Carmen Lúcia, a senhora é a última esperança que resta para a democracia brasileira antes dos militares. A senhora terá nas suas mãos o poder de homologar esta delação e revelar à população brasileira de bem quem são os bandidos que roubaram por mais de 20 anos no Brasil. A senhora não pode se furtar disso, não. A senhora fala, escreve e assina em nome de 213 milhões de brasileiros. A senhora representa os advogados, jornalistas